Excelentíssimo Senhor, Doutor Embaixador Caleb Otto, representante permanente do Palau na Organização das Nações Unidas. Ilustríssimas senhoras e ilustríssimos senhores, meu nome é Thaís Bezerra, jornalista e apresentadora brasileira. Com grata satisfação e muita honra, apresento a 5ª edição do evento anual do Instituto Salto Quântico na sede mundial da Organização das Nações Unidas, o maior templo do humanismo do planeta, nesta noite de cultura e sabedoria, sob a inspiração do tema Espiritualidade com ou sem religião. O Instituto Salto Quântico é uma organização sem fins lucrativos e desvinculada de quaisquer movimentos religiosos formais. Trata-se de uma corrente de pensamento espiritual cristão, cujo objetivo basilar é promover, por meios de comunicação de massa, os ideais de espiritualidade, fraternidade e felicidade universais, com bases no pensar racional e científico da atualidade, com forte enfoque na defesa do respeito ao ser humano e, por conseguinte, no combate a toda ordem de preconceito. Seu presidente e fundador, Benjamin Teixeira de Aguiar, é uma das maiores lideranças espirituais no Brasil e no mundo, apresentador do mais antigo programa da TV brasileira na temática Espiritualidade, no ar desde 1994, com 16 livros publicados e quase 3 milhões de fãs na rede social Facebook, somadas as 2 páginas em português e em inglês, em mais de 120 países. O trabalho mediúnico de Benjamin Teixeira de Aguiar, com sua orientadora espiritual Eugênia Aspásia e outros mentores do plano sublime de vida, oferece vasto e riquíssimo material de estudo e pesquisa no site da instituição, saltoquântico.com.br, e nas referidas páginas Facebook do conferencista internacional. Além de publicações diárias de mensagens de esclarecimento, conforto e orientação sobre os mais diferentes temas em diversas áreas de conhecimento, em texto, áudio e vídeo, há centenas de depoimentos registrados ao vivo diante de câmeras prestados por pessoas idôneas que receberam comunicados de amigos espirituais através da mediunidade de Benjamin, contendo informações específicas, precisas e confirmadas em público, todas desconhecidas do médium. Tais postagens evidenciam de forma acachapante a realidade do mundo espiritual, a imortalidade da alma e a possibilidade de comunicação entre as 2 dimensões de existência, a física e a extrafísica. Para proferir a primeira e mais esperada preleção desta noite, de reflexões espirituais, humanistas e vanguardistas, convidamos ao púlpito o conferencista, escritor, apresentador de TV, médium, líder espiritual e fundador-presidente do Instituto Salto Quântico, Benjamin Teixeira de Aguiar. Boa noite a todas e todos, nesse dia festivo, elegante e glorioso, em que nós trazemos um pouco de espiritualidade para um ambiente de humanismo extraordinário, um templo, que consideramos o mais importante, o mais influente templo de universalismo da Terra. Nós consideramos que seja o berço ou a semente do governo único da Terra no futuro. Não temos dúvida disso. E queremos agradecer, como estamos num ambiente de formalidade do bem,
agradecer a presença do excelentíssimo embaixador Caleb Otto, o representante permanente de Palau, na ilha de Oceania. Seja bem-vindo ao nosso ambiente. Aos amigos e amigas residentes em Nova York, que estão nos acompanhando pela tradução simultânea brilhante de Teresa Figueira, excelente tradutora, não por acaso procurada por Hillary Clinton por mais de uma ocasião para situações em que o português era necessário. E também as amigas e amigos que vieram de Connecticut, do Quantum Leap Institute, o braço nos Estados Unidos da nossa instituição. Por fim, aquelas e aqueles que estão aqui, a começar a Thais Bezerra com o seu glamour de sempre, apresentando os nossos eventos. Só um que ela foi impossibilitada de vir mesmo, foi impossibilidade real. Mas os demais anos ela esteve conosco, inclusive no mais difícil, o primeiro, que foi a época do furacão Sandy, esteve conosco até o fim. E as amigas e amigos que tomaram palavra, corajosamente assumiram mais uma vez, creio que todos estão falando pelo menos pela segunda vez, aqui, nessas edições. No caso de mim, de Marconi e de Delano, pela quinta vez consecutiva, alguns 3, 4 vezes. E as amigas e amigos de Aracaju e de Recife e de Londres. Vieram 3 grupos dos nossos núcleos, de São Paulo também, que está aqui, que vieram de grupos diversos no Brasil, da nossa instituição. Eu vou me dedicar de forma mais didática, mais simples. Nosso objetivo hoje é tratar do assunto de forma o mais acessível que esteja ao nosso alcance, dos princípios que nós já começamos a ventilar por ocasião das 3 projeções cinematográficas que foram exibidas no ano passado em nossa capital, a capital Aracaju, Sergipe, a capital do nosso estado, onde fica instalado o núcleo central da nossa organização. Lá nós apresentamos 17 princípios, agora vamos apresentar mais outros 17 princípios que favoreçam a felicidade e a realização pessoais em nível profundo, com realismo, de forma pragmática. Então apenas vou apresentar e tentar como provocação que nós estabeleçamos regras práticas para nós mesmos. São sugestões. Nós acreditamos realmente que a espiritualidade deva acontecer no seio das religiões formais, se isso for feito de forma legitimamente espiritual, fora do meio dogmático, ortodoxo, oficial, formal. Eu estou sentindo a tradução mediúnica de Teresa Figueira. Da primeira vez, só para relaxar, nós fizemos na Westcombe, em Connecticut, uma palestra com tradução simultânea de Teresa. Eu quero saber como é que ela vai ficar traduzindo sobre ela mesma. Havia uma parede de vidro em frente a mim e eu via a Teresa do outro lado. Então, em alguns momentos eu me empolguei, levantei os braços. Aí, quando eu levantava o braço direito, Teresa Figueira levantava o braço direito. Eu levantava o queixo, Teresa levantava também. Ali sou um espelho meu? Mas eu estou loura? O que foi aquilo ali? Ela estava absorvendo de tal forma o meu padrão. E traduzindo assim, os rapazes acompanharam, ela vinha traduzindo e parecia que ela esquecia um pedaço, ela jogava o pedaço da tradução para frente, simultânea. Não, isso é mediúnico, tem alguma coisa paranormal aí. Tanto é que eu fico à vontade, não me preocupo em falar devagar, ela traduz na velocidade que a gente vai. O princípio que nós consideramos, afora os 17 outros, que vocês terão acesso pela internet gratuitamente, por enquanto foram só projetados no cinema, o princípio do equilíbrio, ou o princípio do caminho do meio. Isso foi apresentado, esses princípios não foram criados por nós, nem mesmo pelos guias espirituais que nós apresentamos. Aqui eu não estou em transe mediúnico ostensivo, estou falando por mim mesmo. E o fenômeno mediúnico é um oceano sem bordas, que por inspiração alcança muitas pessoas. Basta haver boa vontade para que nós canalizemos a faixa de sabedoria. O princípio do equilíbrio do bom senso é apresentado, do equilíbrio do caminho do meio, é bom senso por excelência. Foi apresentado por Siddhartha Gautama Buda, o Buda, foi apresentado por Confúcio e foi apresentado por um contemporâneo deles também, Sócrates.
três pensadores completamente distintos em sua origem, em seu contexto cultural. De todos os modos, eles eram pessoas diferentes e, entretanto, disseram a mesma coisa. Nós precisamos encontrar equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dos organismos, não equilíbrio estático. Equilíbrio estático conduz à morte. Equilíbrio estático são águas paradas. Precisamos da vivacidade, da imprevisibilidade, do desafio de enfrentar o caos para transformar o caos em criatividade. Vamos falar sobre isso adiante. O que mais nos interessa é, em quaisquer circunstâncias, verificar, como foi o caso de Buda, que viu uma corda esticada demais, podia torar de um instrumento de cordas, uma corda frouxa demais, não daria para fazer nenhuma vibração acústica. Nós temos que ter aquela tensão apropriada, nem forte demais para torar a corda, nem frouxa demais para não vibrar o som. Nossas almas são assim, metaforicamente falando. Que nós encontremos, dentro do possível, aquilo que Jesus disse. Jesus, com a metáfora da cruz, estava apresentando exatamente isso. Suspenso entre a terra e o céu. Nem fisicidade excessiva, nem nos voltarmos demais para a transcendentalidade. Estamos encarnados. O Tao, o grande caminho, como foi dito pelo taoísmo, por Lao Tse. Lao Tse, portanto, indiretamente falou da mesma coisa, o criador do taoísmo. Embora não tenha fundado religião, nenhum desses grandes homens tiveram intenção de fundar religiões. Jesus também estava entre dois ladrões, ditos o bom e o mau ladrão. Só também alegoricamente falando, figurativamente falando, porque Jesus estava no centro de aplicar as forças do mal. Ele enfrentava, dialogava com as forças do mal, canalizando sua energia para o bem. Recordam-se da passagem em que Jesus lança uma legião para uma manada de 2.000 porcos. Eles se precipitam no abismo, porque nós somos cristãos, apesar de universalistas, desligados de qualquer religião, mas seguimos o pensamento de Jesus. No Ocidente, basicamente, somos cristãos. Jesus dialogava e negociava com essas forças. Ele não as oprimia. Ele era muito mais rigoroso com religiosos hipócritas, com líderes espirituais inautênticos, com pessoas que estavam pretendendo ser ou parecer mais do que eram. Para não demorarmos muito, estamos só provocando o próximo princípio do fluxo criativo, aceitando e processando. Hoje eu estou lendo, estou bem arrumadinho, organizado para aproveitar o tempo com os 17, senão eu fico em um só e vou até o fim. Princípio do fluxo criativo, aceitando e processando as manifestações do caos. Nós temos que estar em fluxo. Alguns autores chamam de estar em estado de zona, o estado de excelência, quando nós estamos produzindo em nosso padrão melhor de expressão. Estar em fluxo lembra o tal de novo, esses princípios se entrelaçam, não só esses 17, como esses 17 com os outros 17 que apresentamos. O outro grupo 37 agora são 34, portanto. Assim, o fluxo se apresenta de três formas. Vamos sentir, fala-se muito nas linhas de Nova Era sobre fluxo. O que é o fluxo? Seguir a onda do momento? E isso é estarmos convencionais ou preocupados com as expectativas de terceiros e estaremos, portanto, desligados do nosso centro, do nosso eixo. Existem três ganhos. O eixo volta à ideia de centro. O caminho do meio nos faz nos voltar para o nosso próprio centro, para a nossa essencialidade espiritual, que repercute e que faz ressonância com Deus. Agora vejamos, o fluxo tem três campos básicos de manifestação. Em princípio, o Espírito de Neospásia falou de dois padrões de fluxo. O fluxo externo e o fluxo interno. O fluxo dos eventos que acontecem fora de nós, o fluxo dos eventos dentro de nós, os eventos psíquicos. Mas vamos entender que existem três. Existe um fluxo inicial maiúscula, que é a vontade de Deus, que nós não temos acesso direto. De acordo com o nosso grau de maturidade psicológica, de nossa espiritualidade, de nossa intelectualidade, de nossa cultura, de nossa sensibilidade, podemos acessar um percentual maior ou menor, mas ninguém tem acesso completo à vontade de Deus. Isso é pretensão hipócrita de alguns religiosos. Ou líderes religiosos, não importando. Existe o fluxo dos eventos externos e existe o fluxo
dos nossos arquétipos, os fragmentos de nossas subpersonalidades, estudado esse campo vastíssimo do saber pela psicologia profunda, principalmente. Nós temos que respeitar o fluxo do que nosso inconsciente com o nosso consciente, para simplificar. A parte consciente, nossa mente, a parte inconsciente. Tem que haver um fluxo, refluxo. Esse fluxo, quando se fala, existe fluxo, refluxo, contrafluxo. Nós estamos em ondas imprevisíveis, ondas mentais, espirituais. A vida não é uma linha, a vida é uma onda. Completamente imprevisível, porque ela é complexa demais. Há variáveis tão numerosas, bilhões de variáveis envolvidas com qualquer acontecimento. Não é só na matemática. No nível social histórico, apenas o número de variáveis é maior. E nós temos que aceitar essa forma difusa de as causas, as origens, a etiologia dos eventos ocorrer. Muito bem, encontrar esse ponto de equilíbrio é algo com... o que eu posso fazer para dizer? Cada um vai ter que descobrir sozinho, não é? Apresentar fórmulas prontas para isso é o perigo. Nós temos que trabalhar o autoconhecimento, a experiência de observar com critério, com bom senso, com abertura à singularidade de cada momento. Os momentos são necessariamente originais. Queremos aplicar fórmulas velhas para problemas novos. Isso já foi dito inúmeras vezes. Então, viver o fluxo sem respeitar o fluxo interno, o fluxo dos eventos externos e o fluxo da vontade divina. E encontrarmos uma negociação, um pacto possível entre essas três vertentes causadoras de eventos, de fenômenos, de ocorrências em nossas vidas. Não poderemos ter paz, não poderemos ter estabilidade dinâmica, o equilíbrio dinâmico de novo. Não poderemos muito menos pensar em felicidade, porque felicidade, quando nós propomos, é um princípio realista. A todo momento temos que fazer um esforço, sair da zona de conforto, para encontrar a paz no meio do caos. Não calmaria. Quando se utilizavam velas para as caravelas, os navios movidos aos ventos, calmaria era ficar preso no meio do alto mar. A mesma coisa, nós funcionamos à base dos vendavais, das crises e dos problemas existenciais. Passamos para o princípio da atenção, com um padrão mínimo de tensão que é necessária. A atentividade que foi proposta por Gautama Buda, o exercício de estar atentos. E atentos a quê? Onde colocamos a nossa atenção? Lembra Jesus falando de vigilância. Precisamos estar vigilantes. Há um autor só, Marcos, dos 4 evangelistas, que diz: olhai, vigiai e orai. A oração vem depois. Porque se a pessoa vai fazer seu trabalho devocional, oracional, sem antes tornar mais aguda a sua percepção, e para perceber melhor é necessário focar. Esse é um dos dramas da modernidade. Estamos desenvolvendo uma geração de pessoas distraídas. Pessoas desatentas são pessoas desfocadas, são pessoas mediocrizadas, são pessoas que não vão aproveitar seu potencial completo. E a nova geração, aqueles que nasceram de 80 para cá, 1980 para cá, padece desse problema gravemente. Houve sempre o distúrbio, o déficit de atenção, mas nós temos hoje isso em massa e de forma grave. O problema é crítico e está se tornando crônico. Então ele não só é profundo, sério, como está prolongado e deve piorar. Precisamos desenvolver atenção. Acadêmicos no mundo inteiro, temos vários acadêmicos aqui, ilustres, estão percebendo isso, a queda de qualidade do rendimento de seus alunos em sala de aula nas universidades. Porque eles são bons em multiatenção e péssimos em serem profundos e pensarem com qualidade. Porque não conseguem, estão preguiçosos para prestar atenção em algum assunto que vá com uma perfuratriz. O foco é isso, uma perfuratriz para chegarmos mais à frente, mais a fundo, e por isso sermos mais efetivos. Não vamos nos transformar, não vamos transformar o mundo, pequeno trecho do mundo em torno de nós, se não desenvolvermos a atenção. Tem que ter um pequeno princípio de tensão, atenção construtiva, um pouco de estresse. A gente está preocupado em aliviar demais a ansiedade. Atenção. Isso é impossível.
nós temos que ter um pouquinho o eustresse, ou estresse construtivo, aquele princípio de um pouco de preocupação, que revela responsabilidade, que revela inteligência, que revela adultidade, que revela maturidade psicológica, e lá à frente pode revelar também espiritualidade, a lucidez espiritual. Isso gera um pouco de tensão. A pessoa não vai ficar relaxada. Jesus com o chicote na mão no templo de Salomão nos dá a ideia do que seja isso. Então, passando mais adiante, vou acelerar um pouquinho para dar tempo de não subtrair também tempo aos nossos amigos e amigas que farão uso da palavra. Outro princípio extremamente importante para que, ao enxergar melhor o mundo, porque primeiro somos seres que inteligem, têm inteligência, a cognição, a percepção, a atenção, o equilíbrio, como falamos há pouco, para que possamos depois mergulhar no universo muito mais subjetivo do emocional. Nós precisamos desenvolver uma perspectiva eclética, ecletismo, ecumenismo, universalismo. Ser ecléticos, ler de tudo, assistir ao noticiário sem se preocupar só em ouvir assunto de política, economia ou as páginas policiais ou os ícones policiais. Temos uma abertura, embora tenhamos áreas de interesse, temos que ser informados sobre tudo, primeiramente, e depois de nos informarmos sobre uma generalidade de assuntos, podemos ter uma massa crítica de informações para formar nossas próprias opiniões. Aí então nós poderemos ser, no campo religioso ecumênicos, dentro ou fora das religiões. Há religiosos que seguem religiões formais e que são ecumênicos. E há religiosos ou não religiosos, por exemplo, ateus. Ateus da militância ateia. Para mim, ateísmo não tem nada a ver com militância ateia. Militância ateia significa uma seita, uma religião, eles apenas não se dizem de uma religião. Pregando o ateísmo, essa pessoa pertence a uma seita religiosa. É uma religião no mau sentido. E essa pessoa pode ser extremamente não ecumênica, porque ela não respeita religiões. Uma coisa é sermos anticlericais, não gostarmos de abusos religiosos. Ninguém concorda com abusos perpetrados por todas as formas de poder. Poder político, poder econômico, poder religioso. Nós precisamos colocar à frente das nossas questões pessoais os interesses intemporais. Se alguém dentro da religião ou fora da religião age mal, isso é assunto da pessoa. Mas em qualquer forma de religião ou fora da religião, a pessoa pode viver espiritualidade. Seu desejo sincero de ser útil, seu desejo sincero de fazer o seu melhor. E por fim, universalismo. Para que nós tenhamos uma visão de fenômenos como fenômenos, não mais fenômenos religiosos, ou científicos, ou políticos, ou artísticos. Muitas vezes somos monofocados, só vemos o mundo como se fossem fenômenos ou ocorrências políticas. Ou filosóficas, se somos acadêmicos de filosofia, e lá vai. Cientistas que querem submeter ao critério da ciência, isso acontece muito nos meios acadêmicos, a visão científica, o que não passa pelos filtros da ciência como se não existisse. Isso é superficial, é medíocre. Assim como nós vemos nas artes, a literatura. Que magnífico como nós vamos lendo com qualidade e profundidade. Uma peça de Dostoiévski, um russo, Shakespeare, um britânico, Fernando Pessoa, um português, Machado de Assis, um brasileiro. Como seja, se nós pegarmos uma peça desses homens e formos ler com cuidado, nós podemos ter, como é que eu posso colocar, meu Deus? Introvisões, insights. A palavra aqui foi universalizada do inglês para todos os outros idiomas. Insights extraordinários sobre a psicologia humana do que nós conseguiríamos em várias cadeiras numa faculdade de psicologia. Então, as áreas do saber se imbricam e, ao mesmo tempo, se entrelaçam. Se imbricam, divergem, convergem. Olha o fluxo e refluxo de novo. Universalismo. Não a visão filosófica, científica, política, religiosa, artística. Uma visão de fenômenos humanos, para que nós tenhamos vários ângulos de observação. Tem um pensamento bem interessante, que li há muitos anos, de um autor, que falava sobre um elefante analisado por 6 cegos. Cada cego foi dado uma parte do elefante para observar.
E todos eles falando com muita segurança do que estavam vendo. Porque um tocava na orelha do elefante. Como é o elefante? Ah, é flexível como uma folha. Uma folha de bananeira, alguma coisa assim. Um segurou o rabo ele só podia pegar o rabo do elefante. Ah, vejo que é firme e inteiriço, mas flexível como um cipó. Um outro abraçou-se à tromba do elefante. Então ele disse, parece uma serpente, vibrátil, cilíndrico, muscular, etc. Um outro tocou a presa do elefante, afiado como uma espada de sabre. Um outro tocou na lateral do elefante e disse, é um paredão. Quem estava certo e quem estava errado? É isso que acontece quando a gente está. Ah, mas eu sou um cientista desta área da ciência, eu tenho uma visão política, essa visão política, porque todas elas se ramificam de forma capilarizada. Não só a ciência, a política, a filosofia, a religião, o mais universalistas que pudermos para termos uma visão mais completa de mundo, mais realista. Esse próximo princípio é de suma importância. Se todo mundo pudesse assimilar isso, já seria maravilhoso dessa nossa noite, da minha fala, quero dizer. O princípio da previdência e da providência. Nós falávamos nos 17 princípios anteriores da responsabilidade e disciplina. Aqui não nos fala em responsabilidade de outra forma. Previdência, somos nós que devemos ser previdentes. Tomar providências pessoais, iniciativas, outra palavra providência. Previdência e providência. Não sei como é que vai ficar isso em inglês. Tomar iniciativas, vou esquecer do inglês. Tomar iniciativas, eu sei que Tereza vai levar adiante. Tomar iniciativas de responsabilidade pessoal para resolver as suas questões, as nossas questões. Não esperar que Deus resolva, as forças de Deus resolvam os nossos problemas. Isso é ser previdente. A pessoa não espera que alguém venha, ou circunstâncias, ou favores da vida. O que aconteceu comigo? Meu chefe não me deu valor, fui traumatizado por meu pai, eu não tive uma faculdade boa, tive que trabalhar desde cedo. Nós não vamos ver grandes realizadores, nem pessoas de êxito em nenhuma área que deem desculpa para o seu fracasso em terceiros. Pelo contrário, inclusive eu conversava com algumas das acadêmicas aqui que chegaram ao ápice de suas carreiras no meio acadêmico. É tão difícil chegar ao ápice da carreira acadêmica como qualquer carreira. Então, existe um filtro forte, não é? De trabalho, de excelência para a pessoa chegar no ápice. Duas delas tiveram uma vida muito difícil no Brasil. Vocês que estão fora do Brasil sabem disso, e quem é do Brasil conhece melhor ainda. Vieram de vidas bem difíceis, sem nenhuma facilidade financeira nem psicológica familiar. Tiveram apoio moral, mas questiona-se que força foi que elas receberam para chegarem onde chegaram. Nós temos que ser construtores do nosso próprio destino e construtoras do nosso próprio destino, com respeito à providência. Porque depois que a gente fez tudo que deve, nós mesmos, nossa responsabilidade pessoal, então nós devemos esperar que as forças do céu, as forças de Deus façam o que nós não podemos. Isso é imponderável. Isso foge ao nosso controle pessoal. E nós não devemos nesse espírito de previdência, de responsabilidade com a própria vida, imaginar que vai planificar a própria existência e que tudo vai acontecer exatamente dentro do previsto. Não significa isso. Por isso existe o espírito de providência e de confiança, que eu quero dizer, confiança na providência divina, que virá. Vejam como fica diferente da religião como ópio do povo. Como disse Marx, nesse aspecto não tenho nenhuma predileção por pensamentos nem de esquerda nem de direita. Sou apolítico. Não posso dizer apolítico, apartidário. Político apartidário. Mas não tenho nenhuma inclinação, não interessa o assunto. De forma geral, me informo o minimamente possível. Mas Marx tinha razão. Há pessoas que usam a religião como muleta para fugirem do que devem fazer. E isso é um erro gravíssimo, com consequências ruins, nefastas, perniciosas para a própria pessoa. Então, seguindo, princípio da abordagem multimodal para a solução de problemas. Nós falamos isso recentemente nas nossas palestras de domingos, que são transmitidas pela internet para quem desejar assistir.
Nós não podemos abordar um problema de uma forma só. Quando a pessoa passa por uma crise de depressão, por exemplo, ela pode procurar, primeiro, o seu terapeuta ou terapeuta há muito pouco tempo, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no mundo inteiro. É coisa de 35 anos, no máximo que isso, não mais que isso. Ainda há pessoas que pensam isso. Fazer terapia, buscar um psicólogo, um psiquiatra, etc., é coisa para a pessoa, é uma iniciativa para pessoas com distúrbios mentais, com problemas. Bem, problemas todos temos. Dificuldades todos temos. Terapeutas são catalisadores ou conselheiros espirituais. Mesmo que de lato sensu, amplo sentido, falando, não precisa ser exatamente o melhor que seja um profissional, lógico, e de nossa confiança. Mas há pessoas que fazem isso sem perceber. Às vezes há uma relação muito forte entre duas irmãs, ou dois irmãos, entre dois amigos. E a conversa é terapêutica. Estão ali, naquele momento, fazendo um trabalho de facilitação, de resolução de problemas. Portanto, isso é de extrema importância nós buscarmos. Primeiro, a pessoa depressiva vai ao terapeuta. Deve buscar uma atividade espiritual, deve buscar uma abordagem, se for o caso, psiquiátrica, médica, porque a psiquiatria... Primeiro falamos de terapia no sentido de psicologia, existe o tratamento médico psiquiátrico, porque vai ser possível a prescrição medicamentosa de psicofármacos. Os antidepressivos existem em nome de Deus. A pessoa pode precisar, se tiver com, por exemplo, crises de suicídio, ou crises suicidas, tentações suicidas, essa pessoa precisa da ajuda de psicofármacos. Mas, muitas vezes, apenas o trabalho espiritual resolve a questão depressiva. Então, cada problema pode ser abordado de várias formas. E essa forma ampla de enxergar um problema nos facilita resolver, nos favorece resolver mais rapidamente. Passando mais adiante para sermos mais ágeis e não tomarmos o tempo dos demais. Princípio do esforçar-se e não forçar-se. Esse eu vou passar bem por cima porque lembro os demais, mas é tão importante que eu coloquei aqui. Nós temos que saber quando é que a gente está perto de quebrar e precisa parar, como disse o Espírito Eugênia. A pessoa ou para por prazer ou para por dever. Para descansar, porque sabe que é necessário descansar e ter um mês de lazer, ou para porque está enfermo e não pode trabalhar. Vai ter que ficar parado sofrendo os efeitos da sua exaustão física e psicológica. Então nós temos que descobrir isso na nossa cultura ocidental, muito voltada para o trabalho, o esforço, o trabalho duro. Aí a gente se arrebenta. Não é para a gente se arrebentar, é para gerar arroubos. Vai ficar estranho, em português fica estranho, né? Não é para a gente se arrebentar, é para a gente ser arroubar. É de criar um êxtase. Desculpe, vai perder essa tradução para o inglês, melhor que perca. Fica um trocadilho perigoso aí. Porque ou a gente faz um arroubo, um êxtase e vai para um outro padrão de consciência. A transcendência é a superação por excelência dos problemas. Em vez de ficar preso, um labirinto. Só se enxerga com clareza a sair do labirinto de um ângulo mais alto. Esforçar-nos sem nos forçar. E a gente deve aprender a se ler. Eu estou exigindo demais de mim. Eu estou desequilibrando outras áreas de minha vida. Atenção a meus filhos, eu vou sentir falta no futuro e não vou ter jeito para dar. O arrependimento que não vai ter como solucionar. Eu não estou dando a devida atenção à minha vida espiritual. Às vezes a gente dá tanta atenção. Quantas horas por dia, nessa época de narcisismo excessivo, e no narcisismo no sentido até primário, quantas horas por semana em academias? Quantas horas cuidando da maquiagem do cabelo, embora as mulheres sejam obrigadas? Eu tenho pena de vocês, que a cultura obriga que vocês tenham que gastar tempo no cabeleireiro, etc. A maquiagem, todos os dias, se não botar um batomzinho, um brinco, sai, estou nua, né? Sai, não pode. Mas então, diminuir um pouco, mas pelo menos o equilíbrio. Eu dedico tantas horas por semana ao cuidado com o corpo, tantas horas por semana ao trabalho. Como eu não dedico tantas horas a estudar, a orar, a meditar, eu posso escolher a minha linha, o meu método de oração, de meditação. Mas como não colocamos equilíbrio nisso aí? Por isso nos forçamos, em vez de nos esforçar. Focamos um lado demais, quando falo do focar,
Não pode ser um foco que gere desequilíbrio. Por isso que todos os princípios têm que ser observados simultaneamente, porque um utiliza o outro. Um reforça o outro, um ajuda o outro. Princípio da fertilidade da criatividade. Isso é importantíssimo. Períodos de crise, períodos de caos. Estamos vivendo uma época de grandes surpresas. Nefastas surpresas. Angustiosas surpresas. Para alguns, desesperadoras surpresas. Eu acho curiosíssimas surpresas no cenário político americano, brasileiro, britânico, europeu. Lá vai. Não sei se na Coreia do Norte tem alguma coisa bizarra acontecendo por lá também. Mas com todo respeito a todos os países, mas está tudo muito interessante de se observar. Mas isso gera crise, angústia, desesperança, caos. Existe algo de putrefacto, podre, nas situações muito ruins. O que estava novo morreu e apodreceu. Só que o que está podre não serve. A gente é levado a isso, né? Não serve nada, está podre. É um erro. Vamos considerar que até literalmente a coisa esteja podre. Se está realmente pútrido, nós podemos ver como fertilizante, o adubo natural. A questão é como vamos aplicar. Está fértil, tem um fertilizante. A gente cheira, é caquinha de animal, não é? Cheirinho, não é para cheirar. É para colocar na terra, amanhar a terra dos nossos... Bati aqui de novo. Amanhar a terra dos nossos corações, de nossas meias, de nossas vidas. E colocar sementes de progresso e de realização. A criatividade depende de nós, a fertilidade não. A fertilidade vem e a gente nem enxerga, só sente um mau cheiro. A gente sente um mau cheiro sufocante e a gente pode sufocar no fedor. Vamos transformar o fedor e o horror em amor. A situação tétrica, completamente irresolúvel no primeiro exame, transformar aquilo ali em um estímulo, o efeito turbo, uma catapulta, uma mola no fundo do poço que nos projeta para cima, precipitar seria para baixo, né? Mas é isso, a gente se precipitou no fundo do poço, bate na mola, lança-se para cima. Durante a Segunda Guerra Mundial houve avanços na área médica, em diversas ciências, que até hoje nós utilizamos os benefícios. Não querendo dizer que Adolf Hitler tenha tido qualquer merecimento, nenhum. Mas houve merecimento daqueles que aproveitaram aquela fase para gerarem grandes avanços nas áreas que estavam sob sua responsabilidade. Nós podemos aproveitar o princípio da fertilidade. Fase difícil, fase dura, que a gente chega a dizer, não, está podre, não presta nada, pronto, é adubo. Então, eu tenho que colocar esse adubo no lugar certo. E como nós vamos entender essa metáfora que parece poética? Não é. Não por acaso, na psicologia do êxito, uma área que estuda exatamente como pessoas de sucesso chegam ao ápice, essas pessoas cresceram muito, principalmente porque aproveitaram o que para outras pessoas leva ao fracasso, à desgraça. Pessoas de sucesso, normalmente, não tiveram ou não sofreram menos reveses, sofreram mais reveses. E o paradoxo, quem tem sucesso é quem sofreu mais fracassos, e não menos fracassos. O fracassado, no inglês o loser, que tem uma conotação que é intraduzível em português, ficou ali, ele não é. Nós podemos transformar isso em algo mais. Nós podemos dar um salto para cima e para frente, se desejarmos. E o princípio da cooperação englobando o da competição. Vou botar o relógio para fora para não perder o tempo. Nós temos que compreender que, eu vou resumir o máximo possível, porque nós começamos um pouco atrasados e eu vou ter que também encurtar o meu tempo, para os demais ficarem com o seu tempo preservado. Nós não podemos só cooperar. Esse aqui é, por excelência, como falamos, um templo do humanismo, uma organização extraordinária, que foi criada em 24 de outubro de 1945, como uma reedição da Liga das Nações muito melhorada, que a Liga das Nações não funcionou, diferentemente da minha opinião sobre a ONU. E para criar cooperação entre os povos, confraternização, ou nós vamos por aí, ou nós não vamos sobreviver. Não vamos resolver o problema de, por exemplo, os refugiados à base de criar fronteiras mais fortes. Ou nós resolvemos
a miséria dos países mais pobres, sem criarmos ilhas de prosperidade. Ou essas questões tenderão a piorar. Estado Islâmico, problemas na Coreia do Norte, etc. Na África, e lá vai, no próprio Brasil, em diversos setores, nos países em desenvolvimento como o Brasil, nós temos essa preocupação, uma despreocupação, um foco egocentrado de alguns grupos desinteressados em observar a ululante realidade de que somos um planeta só. O que Mark Luhan disse nos anos 60, que a Terra é uma aldeia global, está cada vez mais forte. Eu me recordo que uma vez no aeroporto internacional de Salvador, me bati com isso em 1997. Me lembro que teve um evento, estava acontecendo, estava lançando um livro em outro estado brasileiro, e me bati com um suíço. Então, em um certo momento, ainda estava aquela conversa da União Europeia em processo de efetivação maior, e eu me bati com esse rapaz, ele era um ano mais velho que eu tinha 26, ele já ia completar 27 naquele ano, mas ele já tinha 27. Aí, para exercitar o inglês, eu vou conversar aqui com ele. Então, num certo momento, a gente tocou, não sei qual dos dois, no assunto da União Europeia. Esse rapaz surtou. Ele disse, por que eu, suíço, devo trabalhar tantas horas por dia para sustentar as férias de portugueses, espanhóis e o pessoal do Mediterrâneo? Aí eu pensei, não, eu não vou me aborrecer, ele está esquecido que nós brasileiros fomos colonizados por portugueses. Aí ele deve estar distraído. Deixa ele terminar. Ele ficou todo vermelho, o rapaz era ariano, lourinho, né, cor de rosa, ficou vermelho. United Colors of Benetton, vermelho, amarelo, né? Aí esperei ele se acalmar. Quando ele se acalmou, eu disse, olha, veja bem, eu acho que o problema de vocês europeus não está nos países pobres da Europa, que só são um pouco pobres em relação a vocês, mas nos milhões de miseráveis famintos, poucos quilômetros abaixo, na África. Eu não falei da Síria na época, nem pensei que ia acontecer na Síria. Era uma coisa lógica, não foi nada mediúnico, era racional. Mas nas centenas de milhões de miseráveis famintos, a poucos quilômetros abaixo de vocês, na África. Porque em algum momento eles podem ter a ideia bem óbvia de vamos para lá para cima em massa. E aí, como vai ser? Aí o rapaz mudou de cor, ficou de vermelho, ficou branquinho de novo e mudou de assunto. Porque quando nós somos enfrentados, faceados, somos levados a enfrentar os verdadeiros problemas, não me interessa, não quero saber, não me importa. E isso vai piorar. Por acaso, agora na Síria está acontecendo isso. E o restante da África? E os miseráveis da Ásia? Etc, etc. Ou nós somos uma sociedade, nos tornamos uma comunidade global, fraterna mesmo, no mínimo respeitosa e responsável, ou nós teremos graves problemas internacionais pela frente. É uma questão lógica, não é nada profético. Isso é lógico. Graças a Deus, temos organismos como esses. O ser humano é competitivo. Nós devemos colocar a competição dentro da cooperação, mas dentro, englobada, mas não como uma força motriz. Povos contra povos, isso não vai resolver, nunca resolveu. A história o revela. Nós temos que tomar uma visão unificada ou nós seremos destruídos globalmente. Ponto final. Lamentavelmente. Princípio da flexibilidade com respeito a padrões intemporais de bom senso e espiritualidade. No ano de 1990, aqui eu botei 91, mas eu não me lembro exatamente, se foi 91 ou 92. Em 1992, o espírito Eugênia Aspásia apareceu para mim, das primeiras vezes que ela passou uma fala longa. Comecei a interagir, para que se acreditam, não é? O anjo, o Espírito Santo, não interessa o nome de acordo com cada religião. Se eu sou chamado de paranormal, sensitivo, médium, não importa o nome que se dê. Os etnólogos, a etnologia, a antropologia, a psicologia transpessoal, a parapsicologia, diversas correntes de ciência estudam esse fenômeno que acontece comigo e com inúmeras pessoas. E que é diferente de alucinação visual. Porque a alucinação visual não traz informações que a pessoa desconhece e que podem ser checadas depois. Se é uma alucinação, desconecta da realidade. Se a gente é conectado à realidade mais ampla, não se trata de distúrbio mental. Uma limitação dos dias de hoje. E o Código de Doenças Internacionais
já diz que existe o fenômeno da possessão, mas também existe o outro fenômeno, que é nós termos o contato com aqueles que podem nos ajudar. Então o Espírito de Aspásia me chamou para ver uma árvore, um arbustozinho, que tinha um caule longo, flexível, e com a copa espetada. Então o vento, brisa, não era vento forte não, brisa, batia e ele ficava balançando com a brisa. Sim, o que você quer que eu veja nisso? Veja, a brisa passa e a copa, essa árvorezinha, esse arbusto, ele se flexibiliza, mas sem sair do lugar onde está, porque as raízes o prendem à terra. Sim, fiquei esperando que ela terminasse. As pausas que esses mestres costumam fazer para a gente assimilar a lição em profundidade. Para ser flexível, alguém não precisa abandonar seus princípios. Eu posso me flexibilizar a uma circunstância, mas eu não posso fugir aos meus princípios. Por exemplo, ser honesto, ser decente. Eu posso, por um princípio de honestidade, fazer o bem, todos nós, deixar de falar alguma coisa a alguém, ou falar. Porque o princípio de decência me pede que eu fale. O fazer o bem àquela pessoa me pede que eu fale. Ou o contrário, me pede que eu cale. Flexibilizar-nos. Isso eu falo logo adiante, que já vou emendando com o próximo princípio do balé. Vamos chamar de balé? Uma dança supraordenada. Em psicologia profunda fala-se de supraordenação entre o ego e o espírito. Ser agressivo, no sentido de assertivo, falar com firmeza, ou ser dócil. Silenciar ou falar. Agir ou não agir. Governar e, vamos dizer, dentro do possível, conter um surto de raiva, ou, estando apáticos, invocar o surto de raiva, a raiva sagrada, a ira sagrada. Recentemente também, desculpas que já ouviram, numa palestra nossa, nós falávamos sobre um pai ou uma mãe esgotados, que sabem que um certo filho adolescente só vai ouvir uma fala se ela for muito firme, e que está lá 10 horas da noite, começou a trabalhar às 7 horas da manhã, e percebe que o filho adolescente está saindo com um grupo de pessoas, uma rodinha de uso de drogas ilícitas, entre outras drogas. Aquele pai já conhece aquele filho, ou aquela mãe, porque é muito comum que a mãe faça isso, não o pai, mas pode ser o pai também. Sabe que, pelo perfil, a gente já conhece os próprios filhos, pelo perfil de personalidade do jovem, que ele só vai ouvir se ela for, ou ele for, muito firme. Então está lá escarrapachado, vamos imaginar o cara, lá aboletado na poltrona, pedindo tudo na vida, menos se levantar o controle remoto, se pudesse o controle remoto trazia o copo d'água da cozinha, né? Ali, completamente exaurido, sem energia para nada, o final do dia de trabalho. Vê o filho adolescente, intui, hoje é aquele grupo em que tem a rodinha de drogas, e depois alguém embriagado dirige o carro, porque não precisa ser droga ilícita, pode ser droga lícita como a bebida, e alguém vai dirigir, já soube de vezes em que eles voltam com um veículo conduzido por alguém alcoolizado. Então esse pai e essa mãe, por amor ao filho, invoca a raiva, tira das suas entranhas. Está sem energia para se colocar entre o rapaz e a porta, ou a moça e a porta. Você não vai sair daqui hoje. Você está louco, você está louca. Pode me chamar se quiser, não vai sair. Está na minha casa, você ainda é menor de idade, enquanto eu pagar suas contas, você vai ficar aqui. E enfrenta a situação, porque o amor exige essa energia. Pode ser o contrário, pode ser um adolescente que só funcione se o pai ou a mãe for mansa, se for diplomático. Então, fazemos esse balé. Há situações que nós temos que ser muito firmes, sem vontade de ser. Há situações em que temos que nos acalmar, com muita vontade de, na verdade, não estar calmos. E isso indica a maturidade, o bom senso, a lucidez de uma pessoa, que isso são graus variados, que nós vamos apresentando. Um dos maiores males da espécie humana, lamentavelmente, eu só ouço isso com essa objetividade literal em nossa escola de pensamento. Um dos maiores males da espécie humana, nós citamos en passant em francês, né? Brevemente, nos princípios anteriores,
A preguiça. O correto é a gente falar trabalho, disposição, a filosofia do trabalho, tudo bem. Mas é porque tem alguns vícios, alguns males nessa espécie humana, são tão graves, que o correto é a gente chamar atenção. É como um câncer, não adianta chegar um paciente para Dr. Raul Andrade, que vai ser um dos palestrantes, que é especialista do aparelho digestivo e tem um câncer. E ele dizer, vamos mentalizar o melhor, vamos cuidar de uma alimentação saudável. Não, há um câncer, há um tumor maligno que precisa ser retirado, fazer uma cirurgia urgente. Depois a gente cuida da sua alimentação e outras coisas. Quando uma situação é grave demais, nós temos que focar o problema. E não dizer pensamento positivo não vai resolver. Pensamento realista, pensar corretamente, falamos outra vez. Então, a preguiça tem vários níveis. E a gente só pensa na preguiça física. A pessoa que não quer fazer atividade física. Mas existe a preguiça emocional. A pessoa que não quer governar suas emoções, tanto para conter como para ativar. Porque há pessoas que se julgam na serenidade. Fulano é uma pessoa muito serena. Serenidade é algo para indivíduos extremamente desenvolvidos. Existem pessoas apáticas, indiferentes, que não estão nem aí, cínicas, depressivas, psicopáticas. Um psicopata só se inflama se o interesse dele for ferido. E nós devemos observar os nossos traços de ou cinismo, ou frieza, ou psicopatia, graus, porque existam graus. Não me abalo com nada, porque me convém, não me aborreço com ninguém, mas nós nos abalamos com os nossos filhos ou quem a gente ama. A gente não ferve o sangue, não sei como fica em inglês, mas sei que ela conhece bem português. Esquenta a paixão quando alguém que a gente se interessa, por quem a gente se preocupa, alguém que a gente ame, está com um problema, a gente não está disposto a agir até contra o que a pessoa espera de nós. Ah, vai deixar de gostar de mim. Na hora em que um pai e uma mãe, voltando ao princípio do pai e da mãe, que é mais fácil entender, na hora que um pai e uma mãe sabem que um filho ou uma filha está correndo risco grave de um desvio, não fica pensando, eu vou falar de um jeito, ela vai ficar aborrecida comigo. Se aborreça. Ela tem que se aborrecer e me ouvir, porque isso é muito sério. Então, nós precisamos fazer essa gerência das emoções. E, além da preguiça emocional, tem a preguiça intelectual. É a pessoa que fica, nossa, você é preguiçoso, não vai para uma academia. Aí dá um artigo para a pessoa ler, ela tem sono na segunda frase. Eu não consigo, eu não gosto de ler. Aí diz que não gosta de ler, não. Tem preguiça. Preguiça de pensar, preguiça de se esforçar. Aí começa a ter sono. Por quê? Desacostumado a usar o cérebro para funções complexas. E temos a pior de todas as preguiças e que nós não vemos, a preguiça espiritual. Que é a preguiça de enxergar propósitos, finalidades. Não é a questão religiosa, não. É a preguiça de lutar contra a desesperança. Eu não quero ver. Não, essa conversa é muito poliana. Se fala em português, não sei como é que fica em inglês. Aquela história de H. Potter, a grande romancista britânica, não é? Eu não sei se em outros países ficou conhecido como no Brasil, o romance poliano. Eu li no ensino fundamental, na escola. E de tudo cor-de-rosa, tudo muito bonitinho, muito otimista, no sentido fantasioso, infantil. Não, nós precisamos encontrar, a situação está muito difícil, então eu tenho que ter mais lucidez ainda para enxergar meios práticos, realistas, de saídas para o problema. Winston Churchill, no meio da Segunda Guerra Mundial, sem ajuda americana ainda, estava tudo contra. Estava todo mundo desesperando na Europa. E ele vinha com a sua voz fleumática, aquela fleuma britânica, será que era fleuma mesmo? Mas pausada, forte, batendo estacas, né, ou caminhando aos poucos como um tanque de guerra ou um trator. E acalmava o país em suas transmissões radiofônicas famosíssimas, né? We shall never surrender. É isso, né, Marconinho? Famosa frase dele. Mas no momento ele disse algo muito importante sobre isso. O otimismo é a única alternativa útil. Eu sou otimista. Alguém perguntou, por que você é otimista? Sou, porque é a única alternativa útil. Eu não vou perder tempo com o que não funciona. Magnífico, né? E o cara manteve-se ali, segurou, despedaçando-se ele o país,
até que os americanos foram atacados em Pearl Harbor, entraram, etc. E nós tivemos, graças a Deus, um final feliz, relativamente sobrevivência. Tivemos a sobrevivência da humanidade lá. Vamos ver o quanto aguentamos. E um outro grande problema que é a coragem, que tem vários graus. E que nós também não nos vamos prolongar nisso aqui, mas a coragem que começa com a coragem física, de enfrentamento físico, mas a coragem emocional, de nós termos experiências, porque tem a ver com essa coragem emocional, intelectual e espiritual, tem a ver com pessoas se expor numa situação afetiva confortável, a perder o afeto. Como é que eu vou dizer a essa pessoa, isso ela não vai aceitar, ou ele não vai aceitar? Mas para mantermos uma amizade no nível sólido, no nível realista, ou nós falamos, ou nós vamos nos sentir desleais com a pessoa, ou desleais com o ideal, ou desleais com o nosso próprio coração, nossa consciência, que diz, eu como amigo devo agir assim, eu como professor, professora devo agir assim, eu como alguém que esteja a serviço desse ideal devo agir assim. A coragem, eu vou falar rapidamente, porque por que houve Leon Denis, um espiritista do século XIX, virado do século XIX para o século XX, perguntou aos espíritos por que é que havia tanta vicissitude dos mundos materiais primitivos. Porque a coragem é o quesito essencial que você tem que desenvolver para que se possam enfrentar todos os outros problemas. Sem coragem, a gente não consegue fazer nada. Se a gente vive tímido, do latim timere, ter medo, não vai conseguir fazer coisa alguma em área nenhuma, afetiva, familiar, profissional e espiritual. Nós falamos recentemente sobre a mudança por provocação de Wagner, numa palestra, como superar a vergonha. Eu vou só ler isso aqui, é um grau, e não vou me estender. A vergonha tem que ser, esse menino sem vergonha, você tem que, eu não sei como é que se diz isso em inglês, mas no Brasil é muito comum, é uma falta de vergonha, falta vergonha na cara, esse menino você tem que ter vergonha na cara. Mais do que vergonha na cara, nós temos que ter consciência e responsabilidade. Em terapia, muitas vezes, muito mal orientadas escolas, nós temos terapias, correntes inteiras terapêuticas trabalhando contra a culpa. Vamos superar a culpa? Devemos que superar o complexo de culpa. É a culpa que sufoca, é a culpa que abate a autoestima, que subtrai energias para a pessoa resolver seus problemas. Isso é altamente destrutivo. Nós temos que transformar a culpa numa energia que nos mobiliza a responsabilidade. Que só quem não sente culpa são psicopatas. É uma das características que mais identificam psicopatas. Não sentir culpa nenhuma. Vergonha tem a ver com ego. O que vão dizer de mim? Você não tem vergonha de sair mal arrumado? Ou falar errado? Ou não ser rico? Ou não ter sucesso? Vergonha. Como vão olhar para mim? Se eu estou preocupado com o que vão pensar de mim, não que as pessoas não tenham um pouco disso, mas vivem por causa e para isso, esse é o propósito de suas vidas, esse é o centro de suas vidas, estão movidas pelo ego, estão movidas pelas aparências, estão movidas pela vergonha, que é o contrário de vaidade. Mais ou menos isso. E não de humildade. Então, sentir vergonha pode ser um princípio para crianças e adolescentes. Mas para pessoas mais adultas é ser responsável. Para vivermos depois um espírito de propósito e dever. Vivermos um espírito de, portanto, responsabilidade contínua. Então, antes de sentir culpa, a gente já se sente responsável, já faz o que pode. Seguindo o pragmatismo transcendental. Se algo não traz resultados práticos, não interessa. Jesus disse, conhece-se a árvore pelos frutos. Não são frutos bons, a árvore não é boa. Os frutos são maus, a árvore não pode ser boa. Se dá bons frutos, de uma forma geral, não vão ser simplistas e radicais. Toda árvore dá algum fruto ruim. Porque a gente pode, até na autocrítica, que é um dos sinais da boa lucidez, não só racional, mas espiritual também, perceber, dei um fruto mau. Nós todos temos árvores, a Eugênia fala, a Eugênia Spásia, numa árvore frutífera de excelente qualidade, ela pode dar 100 frutos numa certa safra, sair um pouco mirrado, um daqueles frutos, ou então pecou da árvore antes da hora, ou
deu alguma pragazinha em alguns deles, o outro um passarinho comeu. Não são todos os frutos bons, mas de uma forma geral. Alguma coisa, algum evento, nós mesmos ou outras pessoas, damos mais frutos bons ou mais frutos viciosos, enfermiços, perigosos, do mal, que não fomentam a vida e a prosperidade em todos os sentidos. Então, sermos pragmáticos. Se algo não está resolvendo, mudemos a corrente espiritual, mudemos o método, mudemos o nosso esforço e agora vamos para os 2 últimos. Padrão de excelência no bem-estar e na produtividade, plausível e sustentável. Temos que buscar, a gente está sempre buscando melhorar, é instintivo, o nosso padrão de bem-estar em qualquer foco que tenhamos na vida. Mas o problema é que nós às vezes queremos viver a base pico, numa montanha-russa emocional. Isso é impossível. Outras pessoas por isso se rendem ao pântano e vão lá para a podridão do charco, chafurdando na lama, se refocilando na lama, chafurdando como um porco na lama. Eu não valho nada mesmo, eu não presto mesmo, e não tem jeito para dar. E esse derrotismo que é mesquinho, medíocre, autodestrutivo. Vicioso, o pântano dos vícios, dos crimes, eu sou assim mesmo, não vou resolver. Algumas pessoas resolvem ficar na média da planície, sem incomodar ninguém, vão na planície, sai do pântano, não vai para o pico, como alguns querem, só quer excelência, perfeccionismo. Atormenta as pessoas. É autoobsessivo. Eu não posso errar. Eu só posso ser o melhor sempre. Isso é um inferno. É um inferno equivalente ao pântano do crime, do vício, do derrotismo. Algumas ficam na planície, de aqui para não incomodar ninguém, não afeta ninguém, aqui no meiozinho, aí é o ficar no meio no mau sentido. Nunca dizer nada que contrarie ninguém, ser sempre conveniente, fazer o que a maioria vai, vou na onda com a maioria. Então, se eu estiver na Alemanha nazista dos anos 30, também faço a saudação nazista. E eu serei responsabilizado diante de minha consciência e diante de Deus que eu participei. Essas situações extremas dão a ideia de como isso é perigoso. Temos que buscar sempre planaltos, acima da planície. O que é possível? Graus os mais altos possíveis, o mais alto possível de planalto, que possamos alcançar, mas que seja sustentável. Nunca o pico, que ninguém aguenta viver em pico. Abraham Maslow falou que situações de pico são experiências raras. Não nos entregar ao abismo ou ao pântano. Nem viver só na planície. Tentar melhorar, um nívelzinho um pouco melhor. Viver o planalto que nos seja possível. Esse é o único caminho certo. Nem planície, nem pântano, nem pico. Planalto. Em português fica tudo com o inicial P. Né? Interessante isso, né? A jogada deles. E, por fim, princípio do foco no essencial. Recentemente falamos sobre isso, vou falar muito rapidamente. Jesus falou do buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Ou nos acrescentará, não será acrescentado. Coração. Ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós. E Joseph Campbell, norte-americano, falou follow your bliss. Primeiro, saber o que é bliss, que em português é intraduzível. Então, Eugênia falou, felicidade, hífen, paz. Ou paz, hífen, felicidade. Ou na forma clássica das traduções antigas da Bíblia para o português, bem-aventurança. Que eu não sei como é que fica em inglês também, mas eu vou esquecer, Tereza, eu fico preocupado com o trabalho dos tradutores, né? É um desafio extraordinário, intelectual e moral, né? A tradução. E a bem-aventurança. Nós precisamos buscar o essencial e nós estamos todos, agora não só, eu falei da geração Y, com piedade, não estou dando indireta para ninguém, dos jovens. O futuro está na juventude, sempre está. Quando eu falo da geração Y e seus problemas, quem nasceu na geração posterior a mim, eu sou de 1970. Fiz 46 anos no mês passado. Os que nasceram de 1980 para cá, nós temos a obrigação de ajudar. Os mais velhos, temos que servir os mais novos, que por sua vez servirão os da geração Y, os da geração Z, os que nasceram depois de 2001 ou 2000. Então, todos nós estamos sendo muito distraídos pela mídia, pela internet. 1000 formas de sermos distraídos do essencial. Games, joguinhos de internet, saídas, usar de drogas lícitas, rodas de bebida, etc.
e nos esquecemos de nos interiorizar, ler a própria dor, honrar a própria crise, avaliar o que foi que eu fiz só para propiciar esse problema, o que eu posso fazer para favorecer a solução, ter momentos de reflexão e introspecção. Isso é imprescindível para a condição humana. Ou nós buscamos o essencial, ou nós somos arrastados pelas forças da vida, e assim não poderemos reclamar de nada nem de ninguém pelos problemas ou as consequências dos nossos problemas, consequências negativas. Porque problema é desafio, não um castigo, não um karma nesse sentido de algo inapelável, mas sim um estímulo para que demos um salto para frente e para cima, quanto possível. Eu peço desculpas pelo prolongado da minha fala, que foi a mais demorada, e agradeço a atenção respeitosa de todas e todos, e agradecendo aqui nesse momento em particular a autorização da espiritualidade maior e, obviamente, depois da direção da casa, da organização, de nos permitir a entrada e de trazermos para cá, termos a honra de todos participarmos, trazendo uma mensagem, uma semente de espiritualidade, uma contribuição parca, ínfima, minúscula, insignificante, mas que é uma semente do céu. E as sementes do céu podem crescer e se multiplicar de forma infinita. Não temos nenhum valor pessoal, pelo menos posso falar por mim, mas o que vem de Deus tudo pode, como Jesus que pegou só 2 peixes e 5 pães dos apóstolos e alimentou multidão de milhares de pessoas. Quem acredita que isso literalmente aconteceu, ou que isso é só, mais uma vez, uma metáfora, não importa. Existe esse fenômeno místico, espiritual e humano. Colocando-nos nas mãos da divindade e seus representantes, despeço-me agradecido, empenhado, e aos guias espirituais que me ajudaram inspirando nesse momento. Beijo no coração de todas e todos. Gostaria de registrar as importantes presenças do senhor Erasmo Lara Penha, da República Dominicana, embaixador durante os anos de 2005 a 2009, hoje trabalhando no Centro Dominicano pela Paz, e da senhora Jaqueline Aidebaum, do Departamento de Montagem Geral e Gestão de Conferências da ONU.